Voltamos com o Código Aberto. Nós estamos numa conversa essa semana, ainda na temática geral dessa temporada, que é sobre família, pensando um pouquinho sobre escolhas. A nossa vida familiar, nossas relações, a nossa vida toda é feita de escolhas, de decidir, de ir por esse caminho e por outro. Claro que quando a gente traz essa questão da liberdade com a questão religiosa, geralmente existe essa interferência, né, que a religião se propõe a interferir, de alguma maneira, oferecendo indicadores e filtros para que a pessoa avalie essas escolhas. Quando a gente olha para a Bíblia, o pastor Felipe falou sobre isso, que algumas coisas Deus disse que é por esse caminho e algumas ele disse que é por aquele caminho. Outras, aí parece que eu tenho uma tranquilidade para trafegar entre alguns aspectos. Como é que eu sei que aspectos são preto e branco e onde está o cinza? Como é que eu sei isso? O que eu posso usar? Que ferramentas a Bíblia me oferece para pensar sobre isso? Cara, a Bíblia tem algumas expressões, por exemplo, quando você encontra e aqui eu vou usar uma expressão genérica, né, assim diz o Senhor. Então, Deus disse, quando ele estabeleceu lá a família, ele falou, olha, a família o casamento é entre um homem e uma mulher. É assim que Deus estabeleceu. Então, nesse momento, Deus estabeleceu um padrão lá no Éden, e que é o padrão que é para a gente. Isso eu poderia multiplicar aqui os exemplos, né? Mas nesse momento, a gente precisa saber que é preciso um companheirismo com Deus para que a gente entenda por qual caminho a gente deve seguir, quando não tem um assim diz o Senhor. Então, tentando seguir o caminho que você propôs aí, Tiago, algumas expressões claras de Deus estão na Bíblia. Então, a primeira coisa que eu falaria disso tudo é, estude a palavra de Deus, porque a vida do cristão precisa estar pautada na palavra de Deus. E quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai entendendo coisas que Deus disse que são claras e coisas que Deus disse que a gente pode escolher. Agora, tem um texto aqui que eu gostaria de ler agora, que nos ajuda nesse processo de escolhas, especialmente das coisas que não são preto no branco. Tiago 1,5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Se há uma coisa que a gente precisa ter para fazer nossas escolhas do dia a dia, sejam elas quais forem, é sabedoria. Então, se aproximar de Deus e essa intimidade com Ele é muito interessante. E aí eu queria só levantar mais um ponto, porque depois que meu filho nasceu, eu compreendi muitas coisas de Deus, né? E se meu filho chegar para mim e dizer assim, pai, eu preciso fazer determinada coisa, e tem essas duas opções, o que o senhor acha melhor para mim? E aí eu vou dizer para ele, filho, eu acho melhor essa. Eu não tiro a liberdade dele de escolher ou não escolher, mas eu vou dizer assim, olha, eu conheço o meu pai, eu sei o que meu pai quer para mim, eu sei que ele quer o meu bem, e se ele está dizendo para fazer isso, eu vou escolher fazer isso. Então, eu não tirei a liberdade dele, mas esse relacionamento de pai e filho que eu tinha com ele, fez com que ele fosse pelo caminho que eu achava melhor para ele. Nós somos filhos de Deus. E eu sou um pai falho, mas Deus não é um pai falho. Então, quando eu me relaciono com Ele, e nesse relacionamento Ele me dá sabedoria, indica o caminho, e eu escolho ir pelo caminho, então eu estou tomando um caminho seguro. Eu acho legal, pastor, em cima do que você propôs, que é o seguinte, olha só. Então, Deus propõe o certo e o errado e tudo mais. E para mim, a gente já tem uma dificuldade de lidar com a pessoa que escolhe o errado. Tá? Então, aqui, está proposto que esse aqui é o errado. E a pessoa continua escolhendo o errado. E aí a gente cai no risco de dizer assim, eu acho que ele tem pouco conhecimento. E aí a gente quer desenvolver o conhecimento para que ele escolha o certo. E aí o que parece quem está escolhendo como eu tem uma sabedoria legal, e quem está escolhendo contrário a mim, o que é errado, que é liberdade de Deus, tem pouco conhecimento. E eu acho que a gente cria uma barreira nisso, porque quando Deus propõe o bem e o mal e tudo mais, e aí ele propõe a escolha do bem, cara, mas ele também propõe o respeito, saca? Então pode ser que tenha alguém próximo a mim que escolheu uma proposta de família diferente. Cara, mas isso não quer dizer que ele é menos sábio. Isso quer dizer que dentro da sabedoria dele, que, enfim, é diferente da minha, ele escolheu algo diferente. E eu preciso respeitá-lo, sabe? E não, assim, sempre desenvolver a sabedoria e ficar naquele relacionamento, cara, chatíssimo, da gente não entender quem escolheu diferente e julgando, já que é errado, sabe? Acho que eu tenho esse medo, da gente sempre achar que não conhece porque escolhe diferente de mim. Mas aí vem uma coisa importante, porque existe também, quando a gente olha para a ideia bíblica, existe uma responsabilidade
segundo a luz que a gente recebe e tudo mais, tá, né? A Bíblia fala dessa responsabilidade quando ele fala do profeta, né? Olha, se eu disser que alguém por aquele caminho vai dar em morte e você não avisá-lo, eu requererei o seu sangue dele. Então, aí vem uma outra coisa importante. Até que ponto eu respeito a liberdade, mas ainda assim advirto e dou caminhos de proteção, protejo. Porque também, assim, um respeito pela liberdade, você quer... Pai, ele sabe disso, um respeito pela liberdade, onde não há uma sinalização que preserve e que proteja, ela acaba sendo desrespeito à vida. Eu respeito a liberdade desrespeitando a vida. Isso é complacência, né? E a gente não pode ser complacente com o pecado, né? Então, assim, Deus ele mostra na Bíblia o que é certo e o que é errado. Os princípios estão aqui, eu estabeleci os princípios, certo? Agora, assim, eu preciso também correr atrás do outro, né? Eu vou lutar para que o outro não se perca. Esse é o convite que Deus me faz. E quando a gente pensa no grande conflito, quando a gente não perde esse pano de fundo do grande conflito, então a gente consegue equacionar bem isso. Porque no grande conflito, o que aconteceu? Deus criou tudo perfeito, o pecado entrou e tirou o ser humano do plano de Deus, e Deus está trabalhando, teve a cruz, Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós, para restaurar ao que ele criou originalmente. E ele pediu assim, olha, filhos, busquem as pessoas e mostrem para elas que há um plano diferente do que aconteceu. Então, existe uma responsabilidade cristã de você advertir o outro de que o outro está no caminho errado e deixá-lo escolher o caminho que ele quiser. Eu não tenho o direito de impor, eu não posso impor, mas fazer o máximo que estiver ao meu alcance para poder alcançar o outro, isso acho que é o mínimo que eu poderia fazer depois de tudo que Jesus fez por mim. Mas às vezes a gente acha que a única forma de Deus falar com as pessoas é através da nossa fala. E Deus tem várias maneiras. Você falou uma vez, você sabe que Ele sabe? Ore então para Deus, para que o Espírito toque essa pessoa, para que haja uma transformação de vida. Muitas vezes não é através da nossa fala, da nossa palavra. E aí vem uma coisa importante quando você estava falando a respeito do cognitivo, que às vezes a gente tem essa ideia de que transformação vem simplesmente por trazer informações. E nem sempre é assim. Na verdade, talvez na maioria das vezes não seja assim. Não é no acumulado de informações que eu me transformo. E aí eu acho que tem um comentarista bíblico falando sobre Mateus, John Stott, quando ele escreve sobre o verso de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele faz uma leitura muito interessante que ele diz o seguinte, você deve levar o reino de Deus para todos, mas nem todos vão querer fazer parte do reino. E aí ele fala, para aqueles que não querem fazer parte do reino, eu os abençoo com a justiça do reino, que é a maneira do rei tratar as pessoas. Então eu vou chegar para alguém e vou levar o reino de Deus, mas eu não quero me submeter ao reino de Deus. Ok, na minha vida com você eu continuarei te tratando como o rei me trata, que é essa a justiça do reino. Ele me trata com misericórdia, ele me trata com respeito, ele me trata assim, então eu levo isso. E esse é o danado. Esse é o danado. Da gente compreender a escolha diferente do cara, saca? E aí eu sempre propor a democracia do tipo, não, tá tudo certo. E beleza, eu vou continuar lidando contigo igual. E tem um negócio que eu ouvi bastante na minha infância, que é o esquema do pecado por associação, né? Ai, você vai se contaminar. Exato. E é bom porque a gente já entra no tópico seguinte. O pecado da associação, tipo assim, olha, se ali aquelas pessoas estão fazendo isso e você não é a favor, cara, não vai lá, viu? Cara, na Bíblia rola uma parte onde Cristo é confundido com bêbado. E se Jesus não tivesse vindo? Exato, que ele está no meio do bêbado, e aí Jesus está pecando porque ele está no meio dessa galera que está fazendo algo que ele desaprova, é bêbado. Sabe, essa discussão aí eu acho que... Aí entra uma questão que a gente tratou no Contra a Cultura em algumas temporadas passadas, num outro assunto, né, numa outra temática, que ele fala assim, interessante, né, que a santidade de Cristo que contaminava. É interessante, é paradoxal isso. A santidade de Cristo, quando ele chegava, contaminava. Então, assim, para nós conseguirmos ter essa influência, né, nós precisamos estar impregnados de Jesus em cada partícula do nosso ser. Eu admiro demais o texto bíblico porque ele é equilibrado. Porque lá em 1 Coríntios 15:33, por exemplo, tem: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse é um ponto, é um ensinamento bíblico. Então, a Bíblia ensina que quando você anda em companhias erradas, você corrompe os seus bons costumes. Só que tem outro texto bíblico que diz assim, vós sois o sal, vós sois a luz. E o sal precisa estar onde precisa de sabor, a luz precisa estar onde está escuro. Então, o equilíbrio bíblico é fantástico. Eu preciso estar entre
quem não conhece. A gente vai chamar de perdidos aqui, que é a linguagem bíblica. Eu preciso estar entre os perdidos, mas eu preciso estar entre os perdidos não para eles me influenciarem, mas para eu ser sal. Eu preciso estar entre os perdidos para eu ser luz. E nesse equilíbrio bíblico a gente consegue caminhar com segurança. E a gente fica separando tanto, a gente vive em 2 mundos tão paralelos que às vezes a gente deixa de ser diferente, a gente passa a ser esquisito. E aí a gente não consegue mais conversar com as pessoas que pensam diferente da gente, simplesmente porque a gente não entende nada do que a pessoa está falando. Aí eu tenho proposto para a minha vida uma discussão e eu tento levar essa discussão nos lugares aonde eu vou, né? Eu realmente acredito, porque esse ensinamento, esse princípio que eu recebi para a minha vida realmente é um princípio e transformou a minha vida, ou eu fui condicionado a pensar assim? Então, eu sou condicionado a pensar da forma como eu penso, ou realmente isso fez sentido e transformou a minha existência? É convicção ou é condicionamento, né? Exatamente. Então, assim, isso que o pastor falou, para ser sal, para ser luz, primeiro, você tem que entender que você tem uma identidade. Você é sal e você é luz. Agora, se quando eu estou com a massa, eu me torno como a massa, então, peraí, então eu não defini ainda qual identidade que eu tenho. Mas aí vem uma coisa importante, porque a gente está falando, e aí eu só quero, talvez, colocar um limite aqui na nossa temática, porque é o seguinte, a gente está falando de uma coisa do contato com a vida, com as pessoas de uma forma geral. Mas aí a Mari até falou a respeito dessa ideia E aí, somando até com aquilo que a Mara falou, na questão da identidade e da gente não ter eu perco a capacidade de me comunicar com as pessoas. Mas eu tenho construção de círculos mais íntimos. Ok, eu estou com as pessoas. Como é que... E nesses círculos mais íntimos, como é que eu construo esses círculos mais íntimos de tal maneira que eu consiga talvez ter a diversidade, ou talvez isso é um elemento que eu devo levar em consideração na hora dessa construção de amizades mais íntimas? Não, olha, eu vou conversar com todas as pessoas, mas perto de mim eu vou ter as pessoas que pensam igual a mim. Como é que eu consigo delimitar agora pensando nesse círculo mais íntimo? Jesus se relacionava com 2 tipos de pessoas. Os seus amigos, que eram seus discípulos e a família de Marta, e também ele tinha as pessoas que eram missionais, né? Que ele a multidão, né? Ele convivia, estava ali, estava junto, mas ele sabia por que ele estava ali. E também tem o tipo de pessoas que Jesus não andava de jeito nenhum, que eram os hipócritas, as pessoas duras de coração, os que não eram verdadeiros. Então, isso a gente pode levar para a nossa vida. Ok, você tem os seus amigos, cara, é difícil, você não tem como ser melhor amigo de uma pessoa que é completamente diferente de você. Você é amigo de alguém que se aproxima, que você se identifica com ele. E quando você está com pessoas diferentes, você tem que saber por que você está ali. Eu acho que esse pode ser um... Esse ciclo de amizade, pense nos seus melhores amigos, pense naquelas pessoas que você gosta de estar. Vocês têm mais ou menos, vocês frequentam os lugares, vocês gostam de frequentar os mesmos lugares, vocês têm conversas em comum e tal. Então, realmente, essa ideia do grupo com o qual vou me relacionar como um missionário e do grupo que eu estou me relacionando, que são os meus amigos, eu gosto de estar. É aquele cara que eu ligo e ele vai entender o que eu estou falando, é aquele cara que eu estou com um problema e eu quero dividir com ele. Então, esse grupo mais íntimo, como você falou, é um grupo de pessoas com as quais eu me identifico e aquelas que se identificam comigo. E o grupo mais amplo com quem eu vou me relacionar, aí segue esses princípios do missionário. E, ao mesmo tempo, é quando a gente mostra intimidade que a gente consegue ser verdadeiro missionário. Porque se a gente está querendo ser missionário, mas não está sendo verdadeiro... Falso. Você não está se mostrando quem você é, como é que você quer que essa pessoa demonstre quem ela é de verdade para você? Eu contraponho com o orgânico. Em você ser intencional com você ser orgânico. Cara, se você se identifica, aquilo é natural, aquilo é orgânico de você estar próximo. Essa ideia da gente ser missional e tal, eu acho que isso é algo natural a nós. Eu acho que o evangelho ele é muito simples. O evangelho de Cristo é algo que se mistura com as relações que você tem a intenção de desenvolver conhecimento. Então, quando você tem a intenção certa na relação, de criar uma rede de apoio, de desenvolver conhecimento, cognição, de desenvolver relacionamento, cara, o evangelho isso tem tudo a ver. Porque eu tenho medo de sempre, sabe, na roda, ser aquela pessoa que fica impondo o reino, cara, sendo que o reino é um negócio tão leve, tão gostoso, que tão se aplica a esse desenvolvimento de relacionamento e sabedoria,
que eu tenho esse questionamento entre o orgânico e aquilo que é intencional ou extremo. O reino não é imposto. Se está sendo imposto, não é o reino de Cristo, é outro reino. Então, assim, a gente precisa estar disposto, né, e disponível também a se relacionar com as pessoas. Por isso que está falando tanto da diversidade aqui, né? Da forma como as pessoas são. Né? É quando você as aceita, as recebe, mesmo que você não concorde 100% em todas as coisas com elas. Por exemplo, eu tenho melhores amigos que a gente tem algumas coisas que a gente se parece, mas também existem pontos de divergência entre nós, assim, que são bem grandes. Mas aí eu tomei uma decisão. Falei, eu não vou deixar de me relacionar contigo só porque você tem um ponto de divergência comigo. E eu também não quero impor sobre você aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Vamos conviver junto, vamos comer 1 quilo de sal juntos, vamos andar juntos, vamos nos conhecer, vamos sofrer junto. E aí, nesse relacionamento, se despertar em você o interesse em conhecer aquilo que eu acredito, a gente senta e conversa sobre isso. Quando a gente está falando de amizade, que é o tema que a gente está fazendo aqui, a gente só vai ter um amigo perfeito. É Cristo. Isso aí é verdade. Isso aí não tem o que Nenhum discutir. outro ser humano que for seu amigo vai ser perfeito. E aí, essa relação de amizade precisa passar por isso. Senão, você vive trocando de amigos, né? Porque quem troca não trocou de amigo, né? Não era amigo. Se você entende, e eu li certa vez isso, se você entende que os seus amigos mudam, você não precisa mudar de amigos. Então, você precisa ir na expectativa de que aquele seu amigo tem defeito. Mas ele é seu amigo. Então você diz, cara, vem cá, eu não gostei do que você falou, beleza, eu também não gostei do que você falou, e a gente continua amigo. Porque amizade é isso. E é por isso que a amizade, a Bíblia diz, você precisa procurar alguém que não vai corromper os seus bons costumes, mas que juntos vocês vão crescer, compreendendo que cada um é diferente do outro. Aí eu tenho também um outro contraponto, né? Realmente, a gente tem que procurar pessoas que... Por que a gente tem que procurar pessoas que não vão corromper os bons costumes que nós temos? Porque nós já temos uma natureza que é má. Se eu andar com alguém que tem um estilo de vida que alimente a minha natureza má, é óbvio que eu vou ser influenciado por isso. Mas aí tem uma questão também, por exemplo, o Salmo 1 que fala lá, né? Não ande, né, na companhia, né, de homens maus, né, de que tem a iniquidade como estilo de vida, que tem o escárnio como estilo de vida. Por que não ande? Porque você já tem isso dentro de você por meio da natureza que você possui. Mas quando eu pego o Salmo 1, eu faço uma outra reflexão. Antes de eu querer, entre aspas, exigir que o outro não seja assim, eu preciso pensar, será que eu também não estou sendo assim para alguém? Né? Então, essa questão, ela é complexa, né? Ela é profunda. E é como o pastor disse, Jesus ele tem que ser a nossa principal referência, Jesus tem que ser a nossa principal amizade, porque em Jesus nós vamos encontrar a maneira certa de falar, de pensar e de agir, ou seja, a conduta certa que nós temos que ter, em Jesus nós vamos encontrar. Então, quanto mais na companhia de Cristo nós andarmos, mais parecidos com Ele a gente se torna, e mais as pessoas notam que nós existe uma diferença que não faz com que elas se sintam mal e oprimidas e né, a pior coisa da face da terra, mas que talvez inspirem nelas um desejo de se tornar um pouquinho melhor. Muito bem. A gente vai para o nosso intervalo para a gente voltar e terminar a nossa conversa, pensando também em alguns outros tipos de escolhas que a gente tem que fazer. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para encerrar a nossa conversa dessa semana.